Olá, boa tarde. Bem-vindos à edição do dia 21/7/2022 do Águia News. Vamos falar aqui sobre o Benfica. O tema que está na ordem do dia é a saída de dois históricos jogadores do Benfica, dois jogadores que têm muitos títulos e muita história no Benfica, que é o André Almeida e o Pizzi. Vou aqui falar com vocês também de potenciais reforços de um novo jogador que surgiu agora, um novo rumor que surgiu em relação a uma eventual contratação no Benfica. E vou falar aqui também do suposto pedido de Roger Smith a Rui Costa. Bom, começando pelos dois históricos que vão sair, já é uma notícia que tem vindo recorrentemente nos jornais, e hoje o Jornal A Bola faz uma manchete com esses dois jogadores, estou a falar obviamente do Pizzi e do André Almeida, dois internacionais portugueses que têm muita história no Benfica. O André Almeida tem 11 temporadas no Benfica, o Pizzi tem 8. Para vocês terem uma noção, o André Almeida conquistou 5 campeonatos do Benfica, 2 taças de Portugal, uma supertaça, 4 taças da Liga. Pizzi, 4 ligas, 3 supertaças, uma taça de Portugal e 2 taças da Liga. O Pizzi, para vocês terem uma noção, tem 234 jogos, 64 golos. Só para o campeonato. No total fez 360 jogos, 94 golos. É um jogador que jogou no Benfica, chegou a jogar a médio centro, portanto como 8, chegou a jogar como interior direito, como extremo direito e por vezes também como 10. Um jogador sempre que dividiu opiniões, por vezes era amado, por vezes odiado, um jogador que era capaz de grandes feitos, como a seguir cometer uma grande porrada, e por isso acabou por dividir os adeptos esta antagonia do Pizzi. No entanto, é inegável que é um jogador que tem história, que vai ficar também ligado à história do Benfica, não só pelas épocas que teve no Benfica, que foram 8, como pelos campeonatos que conquistou, que foram 4. E é um jogador que vai sair, em princípio o Benfica não vai ter grande contrapartida financeira com este jogador. O jogador também, o contrato dele iria terminar em 2023, e ele tem dois clubes interessados, nomeadamente o Al Ada, do Carlos Carvalhal, e o Al Wal, não sei se é assim que se diz o nome deste clube, que é o clube treinado pelo Pizzi, o Pizzi que passou pelo Porto, curiosamente. Portanto, o jogador vai para um destes clubes, segundo o jornal A Bola, e obviamente que eu concordo com a saída do jogador. O jogador já há 2 épocas que não estava no seu melhor nível, e aos 32 anos e com 1 ano de contrato apenas, parece-me evidente que a sua saída justifica-se plenamente. Em relação também ao André Almeida, um jogador, como já disse, fez 11 épocas no clube, conquistou 5 campeonatos, era um jogador versátil, começou no Benfica como médio defensivo, depois para defesa direito, fazia ali várias posições, chegou inclusive a jogar como defesa esquerdo, foi sempre um jogador que serviu como tampão nas dificuldades. Foi um jogador que foi trazido pelo Jorge Jesus do Belenenses, salvo erro. O Jorge Jesus foi buscar ao Belenenses, e era um jogador que no seu início fazia várias posições, depois começou-se a fixar com a saída do Maxi Pereira, começou ali a rivalizar com o Nelson Semedo por um lugar pelo lado direito, depois o Nelson Semedo teve uma lesão grave, ele acabou-se por fixar no lado direito. Portanto, era um jogador que ia entrando, por vezes era titular, por vezes era suplente, mas acabou por fazer mais jogos como defesa lateral direito do Benfica. É um jogador que também chegou a ter algum reconhecimento por parte dos benfiquistas, mas também sempre foi um jogador que dividiu opiniões. De qualquer forma, tendo em conta o número de épocas que fez no Benfica e os títulos que conquistou, também é um jogador que merece aqui ser falado e ter aqui um destaque, e em princípio será a custo zero, não ficando o Benfica com nenhuma valia financeira do jogador. De qualquer forma, o Benfica poupa o salário deste jogador, e também, não referi, mas o Benfica também irá poupar 3 milhões, que é o salário do Pizzi. 3 milhões brutos, que é o salário do Pizzi. E vai poupar também o salário do André Almeida, que não é tanto, mas também é um valor alto. E embora o André Almeida tivesse clubes interessados, ninguém queria pagar o salário do André Almeida. Portanto, a solução que o Benfica vai encontrar é libertar o jogador a custo zero para ele próprio fazer a sua vida. O Benfica vai-lhe pagar o ordenado todo até ao fim. Portanto, ele tem contrato até 2023, o Benfica vai-lhe pagar o salário. Normalmente os acordos amigáveis funcionam assim. Acredito que o jogador, sendo um histórico, o Benfica vai-lhe pagar praticamente o salário. Não sei se vai pagar tudo, mas vai pagar de certeza uma fatia grande, mesmo o jogador saindo a zero. Quanto ao Pizzi, obviamente não vai pagar o remanescente, porque o Pizzi vai sair,
e eventualmente o Benfica ainda poderá ganhar algumas migalhinhas com este jogador Pizzi. Vamos passar à frente. Boa sorte a estes dois jogadores. Te referi que o André Almeida também totalizou 308 jogos pelo Benfica, 11 golos. Portanto, para um defesa direito, 11 golos também não é mau. E de recordar que o André Almeida ficou várias vezes, que eu tenho sempre essa curiosidade, ficava sempre entre os melhores, entre os jogadores com mais assistências, não só do Benfica como do campeonato. Quando ele fazia uma época regular, completa, ele acabava entre os 3, 4 melhores assistentes da Liga. Isso estão a acreditar em verifiquem que vão ver, que é verdade. Não o ano passado, mas nos anos em que ele foi título, que ele teve mais participações, verifiquem a nível quantas assistências é que o homem teve. De qualquer forma, obviamente, concordo com a sua saída. Mas também temos que aqui puxar um bocadinho por os jogadores que fizeram a história no Benfica. O Seferovic também saiu, é um jogador que também teve 5 anos no Benfica, portanto, também é parece não, é alguma coisa. Tem 30 anos, não é? O internacional suíço que saiu, e já temos os números oficiais que foram divulgados pelo clube turco, pelo Galatasaray. E os números oficiais, segundo o Galatasaray, é 1 milhão de taxa de empréstimo, 2,5 de cláusula de opção de compra obrigatória caso o jogador faça 15 jogos, o que é fácil de fazer 15 jogos. O ano passado o Seferovic fez 15 jogos e teve quase o ano todo lesionado. Portanto, e ninguém notou pelo Seferovic o ano passado, parece que ele nem jogou, mas na verdade fez 15 jogos. E portanto 15 jogos é fácil de fazer, portanto parece-me que é despedida oficial, mesmo sendo por empréstimo, parece que é despedida oficial do jogador, e ele vai sair por este valor que eu vos disse, 1 milhão de empréstimo, 2,5 de opção de compra, e vai ficar com um ordenado no Galatasaray de 2,3 milhões. Portanto, até vai aumentar um pouco o seu ordenado, sendo que ele no Benfica ganhava 2 milhões limpos, lá vai ganhar 2,3 milhões. Portanto, boa sorte para o Seferovic e que tudo corra bem. Em relação também ao plantel, o plantel vai viajar hoje para a Suíça, para fazer o jogo contra o Girona. O jogo contra o Girona vai ser amanhã às 18h30. Vai ser e portanto, antes de falar do jogo, esta convocatória, que eu não sei, que à hora que eu estou a fazer o vídeo, não consegui verificar qual eram os jogadores que estavam convocados, mas essa convocatória vai ser muito importante para definir o futuro próximo do Benfica, pelo menos para estes jogos das pré-eliminatórias da Champions, porque eu não acredito que, obviamente, não vai aqueles jogadores todos e já vamos começar a ver cortes no plantel. Já sabemos que o Gabriel e que o Tarap estão a treinar da B, sabemos também que o Pizzi e que o André Almeida, enquanto as coisas não ficam definidas, vão continuar integrados no plantel, mas não sei se vão já fazer esta viagem ou não. Sabemos também que há alguns jovens da equipa B que vão regressar, aliás, alguns jovens que estavam a treinar com o plantel principal vão regressar à equipa B e aos sub-23. Portanto, já sabemos disso, sabemos que há jogadores por colocar, sabemos que há muitos jogadores na lista para colocar, supostamente os jogadores que estão potencialmente poderão ser é o Grimaldo, o Tarabo, o Gil Dias, André Almeida, Meitia Pizzi, Gabriel, Chiquinho, Diogo Gonçalves e Rodrigo Pinho. Portanto, o Tarab e o Gabriel, como vos disse, já sabemos que não vão fazer parte desta convocatória. O Pizzi e o André Almeida suponho que também não, que fiquem em Lisboa a tratar do seu futuro. Em relação ao Chiquinho e Diogo Gonçalves, como vos disse, acredito que enquanto não vier mais ninguém, que eles permaneçam pelo menos até à Liga dos Campeões. Rodrigo Pinho é um caso também por ver, não sei se ele vai ser convocado ou não, suponho que não. Grimaldo também, como já vos disse, só vai ser negociado após a Champions. E estamos assim neste momento. O Ferro já saiu, o Seferovic também. Eu acredito que muito da definição do plantel do Benfica será... muito daquilo que será o futuro do Benfica será definido após as eliminatórias da Champions. Porque o Grimaldo não vai sair, o Grimaldo é um jogador que potencialmente pode sair, não vai sair antes da eliminatória da Champions. O Morata é um jogador que pode sair também, embora o Roger Smith esteja agradado, o Benfica mostrou alguma disponibilidade para negociar o jogador, mas também isso nunca vai acontecer antes da Champions. E como eu vos disse, o Morato é uma questão de, ou se o Benfica tem que tomar uma posição em relação ao Morato, se o Benfica quiser ficar com o jogador, vai ter que renovar-lhe o contrato porque o Rennes ofereceu 3 vezes mais de salário do que o Benfica pode pagar e o Benfica recusou uma proposta de 12 milhões, mais 3 por objetivos fáceis de concretizar, que na realidade dariam 15 milhões. Portanto, se o Benfica recusou 15 milhões, obviamente que 3 eram por objetivos, acredito que o Benfica negociá-lo seja só por 20, precisamente por esse motivo. O
próprio Gonçalo Ramos é um jogador que o Benfica está disposto a libertar, porque é um jogador, não que seja um mau jogador, mas que é um jogador que o Benfica pode fazer um encaixe financeiro. Mas o Benfica não está disposto a negociar por menos de 40 milhões. E, portanto, estes jogadores que o Benfica eventualmente pode negociar, acredito que só saiam após a Champions. Portanto, nomeadamente Morato, Gonçalo Ramos, pelo menos esses dois. Eu não estou a dizer que quero que o Morato e que o Gonçalo Ramos saiam, atenção, não me interpretem mal. Estou a dizer a interpretação que eu faço das notícias que surgem em relação ao Benfica. Mas também aproveito já para dizer, por 20 milhões, eu acho que venderia o Morato, embora acho bom jogador. E por 40 milhões também acho que venderia o Gonçalo Ramos, embora também acho bom jogador. E o Morato é um jogador que eu sempre defendi aqui, que eu acho que é um excelente jogador, sem dúvida. Também surgiu uma notícia, portanto esta já não é notícia da bola, é do Record, que eles dizem que o Smith está a fazer uma grande pressão para o Rui Costa adquirir um avançado. Portanto, o Roger Smith era e é, portanto, um admirador, confesso, das qualidades de Darwin. Darwin Núñez marcou 26 golos no ano passado. E ele tinha a expectativa de ter no Benfica um avançado como Darwin, segundo o Record, porque supostamente o Roger Smith pediu ao Rui Costa um avançado que tenha velocidade e explosão, que seja no fundo uma cópia de Darwin, é isso que ele quer no Benfica. Tanto, e o que vai de encontro a esta notícia aí, que para mim até posso considerá-la verdadeira, foi o facto do Diogo Moreira ter jogado contra o Reading como avançado. O Diogo Moreira é um tal jogador que tem explosão, tem velocidade, não é um avançado de origem, mas ele testou o Diogo Moreira naquela posição porque viu no Diogo Moreira algumas características que o Darwin tinha, nomeadamente explosão e velocidade. Portanto, acredito que sim, que esta notícia seja verdadeira e que o Roger Smith pretenda um avançado à imagem de Darwin. Portanto, isto vai tudo um pouco contra aquilo que os comentadores televisivos, e que eu não segui essa linhagem, diziam do Roger Smith. Eu dizia que não era bem assim. Os comentadores televisivos estavam quase todos diziam, não, o Roger Smith gosta de um ponta de lança fixo, do Pinheiro que está lá, e que, pá, eu dizia sempre, olha, eu acho que não é bem assim, e justificava a minha opinião. Toda a gente dizia, não, Roger Smith gosta de ter um ponta de lança da área fixa, não sei o quê. Afinal, o homem está a apostar no Gonçalo Ramos, que é um avançado completo, não é propriamente um Pinheiro que está lá na área à espera das bolas. E pelo visto está a pedir ao Rui Costa um avançado com características semelhantes à de Darwin. Portanto, não é questão de eu querer ter razão ou não, mas de facto, nesse aspecto, acho que eu tinha razão. Mas para mim, independentemente do avançado venha a ser titular, seja o Yaramchuk, que é um avançado mais de área, seja o Gonçalo Ramos, para mim o que me interessa é que o Benfica ganhe. Portanto, fica já aqui o ponto assente essa situação, que para mim é muito diferente. Desde que o Benfica ganhe, é o que importa. Bom, e agora falar, 13 minutos, vocês tiveram aqui este tempo todo, se calhar só para ouvir o reforço que tem sido um rumor no mercado em relação ao Benfica. Obrigado desde já por terem assistido ao vídeo até aqui. E se assistiram ao vídeo até aqui, independentemente de concordarem com aquilo que eu disse ou não, têm que deixar gosto, porque eu vos entretive, não é? Vocês ficaram entretidos durante 12 minutos ao ouvir-me falar do Benfica, e desde já agradeço e espero que colaborem e que comentem, independentemente do vosso comentário ir de encontro àquilo que eu estou a dizer ou não. Para mim é tranquilo, desde que comentem de uma forma respeitosa. Obviamente que o vosso comentário será lido e será respeitado. Em relação ao jogador que surgiu mais nas redes sociais, não tanto na comunicação social, e que eu acredito que possa ser real, este jogador é o Danilo. Bom, supostamente o Benfica está interessado no Danilo, do Palmeiras, que é um médio-centro, um jogador que tem 1,77m, 71 kg, joga com o pé esquerdo, portanto é um jogador levezinho, e canhoto, que é uma coisa rara no futebol português para a posição do meio-campo. É um jogador que já conquistou 2 Copas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Fez toda a sua formação no Palmeiras. Desde que subiu ao futebol sénior foi um jogador sempre importante na equipa,
Portanto, ele subiu no meio da época de 2020. No Brasil, as épocas são contadas de forma diferente. Nós cá contamos, por exemplo, épocas 20, 21. Lá não. Lá é o ano completo. Exemplo, época 20. Pronto, isso é uma época. E ele, a meio da época 20, fez 34 jogos, 1 golo e 2 assistências. Em 2021, 50 jogos, 4 golos, 3 assistências. E em 2022, portanto, que é este ano que já está a decorrer, a época no Brasil, vai com 35 jogos, 6 golos e 1 assistência. Portanto, é um jogador com participação direta em 7 golos. É um jogador com características um pouco mais defensivas, mas que, no fundo, é um jogador completo. Mas a sua missão no Palmeiras é um pouco mais defensiva. Mas mesmo assim ele consegue ter uma importância grande em termos ofensivos, consegue dar a sua colaboração no ataque quando assim o faz, que não, nem sempre o faz, mas quando assim o faz consegue ser eficaz. É um jogador muito importante para o Palmeiras. Eu não acredito que o Palmeiras o liberte por menos de 22 milhões de euros, que é o valor de mercado dele. Tem apenas 21 anos, portanto é um jogador que poderia ser comprado e revendido mais tarde, e eu aprovaria esta contratação. Não sei, por 20 milhões acho muito, mas acho que o Benfica poderia tentar negociar este jogador por 15 milhões, eventualmente, porque é um bom jogador, sem dúvida que é um bom jogador. Aqui a única coisa que faz-me duvidar, eu acredito que este rumor possa ser, de facto, mais que um rumor, possa ser uma informação verdadeira. A única coisa que fez-me duvidar foi a estatura do jogador, porque supostamente o Roger Smith era um jogador que se imponha fisicamente no meio campo, e este jogador é um jogador alto, mas é franzino. No entanto, como eu também já vos disse em vídeos anteriores, isso na prática tu podes ser franzino e conseguir te impor fisicamente na mesma. O que eu acho que este jogador consegue o fazer. Portanto, gostaria que este jogador viesse. Em relação ao Sangaré, que também é uma das opções para o meio campo, acho difícil, porque o PSV não faz fim que apenas 40 milhões. Dizem que há interesses em Inglaterra, não sei se há, se não há, mas se houver o salário que ele poderia receber em Inglaterra é 3 ou 4 vezes superior ao que recebe no Benfica. E 40 milhões, obviamente que não. Sendo que o máximo que o Benfica pagou foi 25 milhões por Darwin, eu acho que o Benfica não deve contratar nenhum jogador por mais de 20 milhões. Nenhum, no meu entender. Para não inflacionar também o mercado, porque depois os clubes vendedores pensam assim, bem, se o Benfica pagou, imaginem, 40 milhões pelo Sangaré, obviamente que não vai, mas por exemplo 30 milhões pelo Sangaré, bem, então também pode pagar 30 ou 35 por este nosso jogador que é melhor que o Sangaré. É assim que eu vejo as coisas. Bom, o vídeo já está longuíssimo. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Fiquem bem, deixem gosto se quiserem. Agora também há uma página para aderentes, caso seja do vosso interesse, adiram-me. Um abraço, até à próxima.